Se você não consegue administrar a sua vida quando uma área da sua vida está desestabilizada, você é mais um prisioneiro de descontentamento ruminativo, depressivo. O que é esse troço que passa na cabeça aí? Ruminativo depressivo é quando você é uma ilustração, é um exemplo como um boi come, aí depois ele traz de novo. Depois ele engole e traz de novo, novamente mastigando. Tem pessoas que elas ficam ruminando tudo aquilo que não traz alegria. Quando nós vamos dar atendimento para uma pessoa, queridos, você vai conversar com alguém, conversar com um pastor, por exemplo. Dia 20 agora, nós vamos fazer nossa primeira reunião de pastores da visão, vai ser tremendo. Mas quando eu vou atender os pastores, tem alguns deles que parece que tem o disco de vinil listado, e fica sempre na mesma fala. Não, mas porque eles não gostam de mim, não, porque eles não gostam de mim, eles não gostam de mim. Um dia eles disseram que eles não gostam de mim, 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 não gostam de mim, eu gosto de mim. O cara não consegue andar, porque aquilo que doeu tanto. Tem mulheres e homens que não conseguem ser felizes nos seus casamentos, porque o passado, uma coisa que aconteceu, uma traição, que já disse que foi perdoada, que já liberou perdão, que um já olhou para o outro e disse: me perdoa, você é um canalha, obrigado, eu sou mesmo, mas me perdoa, acertou tudo, tudo passou a risca, mas o fantasma desse pensamento ruminativo, depressivo, volta a existir. E atazana a vida da mulher ou do homem e começa a dizer: lembra daquele dia que você gritou comigo na frente de todo mundo? Mas meu amor, já pedi perdão para você isso 500 vezes. Mas dói. O cara vai lá, a mesma coisa. O menino cresceu, teve um pai que não foi um pai exemplo, falou algumas coisas para ele, mas ele fica ruminando aquilo, ele não se liberta. Por isso que quando aquele ditado popular que diz que a falta de perdão como veneno, é mesmo. Tem gente que não perdoou, e se a pessoa não perdoou, ela não digeriu e foi embora. Porque tudo aquilo que não presta tem que sair mesmo. Mas tem gente que fica com comida estragada, ingere, depois volta, ingere, depois volta, ingere e depois volta, coloca para o estômago e depois volta, e fica ruminando aquilo o tempo todo. Mas aquilo que aconteceu há 5 anos, a sua mãe disse isso para mim, o seu pai disse aquilo para mim. Lembra aquele dia, e aquela outra vez, e aconteceu na outra igreja, e a outra igreja aconteceu isso comigo, não vai acontecer isso comigo de novo. E a pessoa fica ruminando coisas do passado que vão impedindo a pessoa de voar no Evangelho. O que aconteceu no passado? Machucou no passado, doeu no passado. Mas a Bíblia diz, no texto que eu vou falar esse mês inteiro, Lamentações 3:21. Eu quero trazer a memória. O que significa trazer a memória? É buscar aquilo para eu pensar. Buscar alguma coisa que não está presente na minha memória, está guardada, mas puxar para eu lembrar. Quero trazer a memória que dá esperança. Dá esperança, mulher, você olhar para o seu marido e ficar lembrando das coisas que ele fez quando nem era crente. Traz esperança, homem, lembrar e ficar trazendo para a sua memória aquilo que a sua esposa fez quando ela nem era cristã. Traz esperança você ficar duvidando para sempre dos seus filhos, pai e mãe, pelo passado que seus filhos tiveram antes de conhecer Jesus. Traz esperança você lembrar do seu passado de traição e você começa a se proteger contra se relacionar com a igreja, porque o seu passado na igreja você foi traído. Adianta, queridos, adianta a gente ficar trazendo à memória coisas que doam.
Nós temos que trazer à memória aquilo que traz esperança. Diga para a pessoa que está do seu lado: traga à memória, meu irmão, aquilo que te traz esperança. Mateus capítulo 6, verso 22 em diante, outro texto que nós estamos ministrando todos os finais de semana praticamente. Os teus olhos são a luz do teu corpo. Se eles forem bons, todo o teu corpo terá luz. Vamos dizer todos juntos? Se eles forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se eles forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Diga comigo: tenebroso. Pois se a luz que há em ti, pois a luz que há em ti são trevas, quão grande não serão essas mesmas trevas. Queridos, os nossos olhos forem maus, todas as demais coisas serão maus. Hoje eu conversei com uma pessoa, acho que a pessoa disse assim: pastor do céu, tem gente que só fala mal. Eu falei disso lá no meio da semana. Eu vou falar de novo um pouquinho, porque a gente tem que se livrar disso. Tem gente que critica todo mundo. Tem gente que fala mal de todo mundo. Tem gente que não respeita todo mundo. Cada uma das pessoas tem um rótulo, cada uma das pessoas tem um estigma, cada uma das pessoas tem um passado. Tem pessoas que sabem o que aconteceu com o outro e saem contaminando outras pessoas para dizer: você sabe o que aquela pessoa fez? Você sabe o que aquela outra pessoa fez, mesmo quando a pessoa já está restaurada? Sabe por quê, queridos? Porque os olhos são maus. Aqui, o foco de uma mente depressiva, que vive debaixo do legado da opressão, do descontentamento, é que ela tem muitas coisas boas na vida, mas existe uma área de que a vida ainda não está bem, e o foco dela é nessa área. A mulher e o homem foram criados para ser felizes. O filho diz para a mãe: mãe, eu quero estudar no colégio particular. A mãe vai lá e se mata e coloca o filho. Aí ela diz: mãe, mas para ir para lá e para eu ser feliz, eu preciso ter a roupa tal. Meu Deus do céu, e o filho: mas eu tenho uma roupa, também tenho que ter um carro. Esse carro que, sabe assim, vira uma bola de consumismo, uma bola de descontentamento. Ninguém é feliz. O foco de uma mente restaurada. Posso dizer para vocês que talvez hoje muitos aqui vão olhar para suas vidas e vão dizer assim: tem uma área da minha vida que precisa de cura. Quem pode dizer isso para mim hoje? Quem pode? Existe uma área da minha vida que precisa de restauração. Levante a mão, todo mundo que quer isso. Eu creio que todo mundo. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: se você perder o emprego, você vai desvalorizar o amor do seu filho por você? Ou se seu filho deixou você, você vai deixar de ir para o emprego? De ter a paciência para poder conquistar e reconquistar a vida do seu filho? Se seu pai deixou sua mãe, você vai ficar tão triste que vai sair da igreja? Algumas pessoas chegam e falam assim: pastor, enfrentei uma luta tão grande, fiquei com tanta raiva, é mesmo? Nossa, briguei com meu pai, briguei sei lá. Mas eu falo: por que você saiu da igreja? Deus fez alguma coisa para você? A pessoa fala assim: não, Deus não fez nada. Então, por que Deus tem a ver com essa tristeza sua? Você retalhou Deus não estando perto dele? Não se envolvendo mais na célula? Porque você passou por lutas porque alguém te traiu? Ou porque alguém fez coisas que você não gostaria que fizesse? Não para compreender, queridos? Estamos ensinando. O descontentamento é um comportamento aprendido. Sabe o que é uma das principais tristezas, assim, nossa? Porque quando você olha uma pessoa triste, é triste, gente. Quando uma pessoa ela se coloca debaixo da opressão, do descontentamento, ela começa a gostar de ser triste. Pastor, o que você está falando? É verdade. A pessoa fica lá: eu estou tão triste. Realmente ninguém tem me amado nesses dias. Eu estava olhando, sabe?
estava pensando, se Deus ama o mundo, por que aquela criancinha no hospital morreu? Se Deus ama todo mundo, por que Deus não ama Satanás e libera ele quando der no céu? Muito triste. E aí, quando a pessoa ela é amparada e amada, um pouquinho amparada, ela começa a ficar mais alegre por causa da carência dela. E quando as pessoas dizem assim, agora a pessoa está firme, está beleza agora. Aí começa a não ficar aquela UTI espiritual cuidando da pessoa, a pessoa começa a ficar triste de novo, tudo olhar para ela. Qual o segredo? Eu queria que vocês estudassem esse texto. Mês que vem nós vamos falar o tema dos sonhos realizados esse mês. O tema dos sonhos realizados é de volta à felicidade, resgatando a felicidade. No mês de fevereiro vai ser os sonhos concretizados na nossa família. Amém? Nós teremos culto de salvação, teremos culto de cura interior, teremos culto de libertação das famílias, esse treinamento de evangelização. Mas tudo isso que nós vamos ver nesse ano, eu queria que esse texto fosse um texto que você guardasse aí no seu computador. Eu queria que você, se você quiser, imprime, coloca no guarda-roupa da sua casa, para que todos os dias, quando você abrir os seus olhos, você possa pegar bem os seus olhos e olhar para esse texto. Filipenses, capítulo 4, verso 7 ao verso 9, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, quem recebe a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Eu quero que a paz de Deus cuide do meu coração e dos meus sentimentos, em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de amor, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisto sabes. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei. O Deus da paz será conosco. Sabe o que eu quero na vida de Deus? Paz. Eu não quero olhar para a minha conta e falar assim, nossa, quanto dinheiro. Quero olhar para a minha conta e dizer assim, paz. Quero olhar para os meus discípulos e ver paz. Quero ver a igreja e quero sentir paz. Quero trabalhar em paz. Quero poder colocar a cabeça no travesseiro, como a palavra de Deus diz, logo deito, logo pego no sono. Porque eu vivo uma vida de paz, que excede todo entendimento. Porque o meu coração, o seu coração, tem que se desprender de coisas que roubam essa paz. Então, quando eu penso que é puro, eu não julgo meu irmão. Quando eu penso que é justo, eu não quero ser o juiz, porque o juiz é o próprio Deus. Quando eu penso alguma coisa que existe louvor e virtude, a minha mente não permite que ela fique pensando e gerando coisas que geram tristeza. Você está compreendendo? Quer ver uma pessoa feliz? Quer ver uma pessoa cheia de Deus? Quer ver uma pessoa realizada na sua vida? Então eu quero dizer para você, é uma pessoa que vive isso na mente. Pois a Bíblia diz, assim como você se vê, assim você é. Se você se vê como vitorioso, Deus vai te fazer um vitorioso em Cristo Jesus.